Espectro de ideias. Você existe, você tem memórias, amigos, documentos. Mas e se tudo isso fosse apenas dados? Dados que podem ser corrompidos, reescritos ou, pior, deletados. Bem-vindos ao Espectro de Ideias. Hoje, nos arquivos da Deep Web, não vamos falar sobre assassinos de aluguel ou mercados ilegais. Vamos falar sobre um serviço muito mais limpo, infinitamente mais cruel. Um serviço que não tira a sua vida, ele tira a sua existência. Este é o arquivo do editor de realidade. Você já teve medo de ser esquecido? Não depois da morte, mas agora, enquanto você está vivo. Conte nos comentários qual é o seu maior medo sobre a sua própria identidade. Fique até o fim, porque depois de hoje, você vai começar a se perguntar se as suas memórias são realmente suas. O arquivo Reality Editor v3.log foi encontrado em um servidor privado acessível apenas através de uma rede Onion de múltiplas camadas. O log era um manifesto de um grupo que se autodenominava os Editores. Eles ofereciam um serviço único, a remoção contextual. Por uma taxa exorbitante em Monero, eles não matavam um alvo, eles o editavam para fora da realidade. O site deles, que hoje está offline, era assustadoramente corporativo. Parecia um software de edição de vídeo, mas em vez de clipes, a timeline era a vida de uma pessoa. Com um clique, você podia cortar uma memória da mente de um parente, deletar um registro de nascimento, substituir um rosto em uma foto de casamento. Eles alegavam usar uma combinação de hacking de altíssimo nível, engenharia social e uma suposta tecnologia de ressonância mnemônica para apagar uma pessoa da consciência coletiva. O slogan deles era simples e aterrorizante. A realidade é apenas a versão mais popular da história. Nós publicamos uma nova versão. Para entender o poder dos editores, precisamos analisar seu portfólio. O arquivo continha vários casos, mas um se destacava. Projeto Anomalia Zero. O caso de Arthur Moraes, um arquiteto de 34 anos de São Paulo. Arthur era um homem comum. Tinha uma esposa, um filho de 5 anos, uma carreira estável. Mas, segundo os logs, a esposa de Arthur, em um ato de vingança após descobrir uma traição, contratou os editores. Ela não queria o divórcio. Ela queria que ele nunca tivesse existido. O processo, segundo o Diário dos Editores, levaria 72 horas, 3 dias, para apagar uma vida inteira. A história que se segue é uma reconstrução baseada nos logs encontrados e em fragmentos de dados que os editores não conseguiram ou não quiseram apagar. As primeiras 24 horas foram focadas em apagar o rastro digital de Arthur. Ele acordou e seu celular não o reconheceu. Sua impressão digital, seu rosto, nada funcionava. No trabalho, seu login de acesso à rede foi negado. Usuário inexistente, dizia a tela. Ele ligou para o banco. Não havia nenhuma conta em seu nome. Seus perfis em redes sociais desapareceram. Para o mundo digital, Arthur Moraes já estava morto. Desesperado, ele voltou para casa, mas sua chave não abriu a porta. Ele tocou a campainha. Sua esposa atendeu, olhou para ele com expressão de medo e confusão e perguntou: "Pois não? Quem é o senhor?" Atrás dela, na parede, Arthur viu a foto de casamento deles. Mas no lugar de seu rosto ao lado de sua esposa, havia um completo estranho. A segunda fase foi a sobrescrita mnemônica. Os editores começaram a atacar as memórias. Arthur procurou seus pais. Eles o acolheram, mas o tratavam com a pena reservada a um parente com uma doença mental. "Filho, nós te amamos", disse sua mãe. "Mas você precisa aceitar que sua esposa e seu filho morreram naquele acidente de carro há 2 anos." Eles mostraram a ele um túmulo com os nomes de sua família. Arthur foi atrás de seu melhor amigo, que o ouviu com paciência e depois disse: "Cara, eu sei que você nunca superou o término com Helena, sua namorada da faculdade, mas você precisa parar de inventar essa história de que era casado." Cada pessoa em sua vida tinha uma nova versão da realidade, uma versão onde ele era sozinho, trágico ou louco. Ele era a única pessoa no mundo que se lembrava da verdade, e essa solidão era uma tortura pior do que qualquer violência física. A fase final era a anulação contextual.
O objetivo era fazer com que a própria realidade rejeitasse Arthur. Ele se tornou uma anomalia, um bug no sistema. As pessoas na rua não o viam mais. Ele esbarrava nelas, mas elas não reagiam. Câmeras de segurança não o registravam. Ele tentou quebrar uma janela para provar que existia, mas sua mão atravessou o vidro como um fantasma. Ele não tinha mais peso, não tinha mais sombra. Ele era uma ideia esquecida, um rascunho deletado. No log dos editores, a última entrada sobre o caso dizia: Fase 3 concluída. O alvo não está morto, nem vivo. Ele foi desvinculado da narrativa consensual. Agora é uma anomalia flutuante, uma história que ninguém se lembra de ter lido, deixado para se desfazer na estática entre as realidades. O último fragmento de dados que temos de Arthur é o áudio corrompido de sua própria voz, gravado em um gravador que ele carregava. A única coisa que se pode ouvir é um sussurro repetido, infinitamente: Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. O site do editor de realidade desapareceu. Mas a tecnologia, a ideia, elas não somem. Elas apenas se aprimoram. E se um serviço como esse realmente existisse? Quantas pessoas ao seu redor seriam edições? Aquele amigo que sumiu de repente, aquele parente que ninguém mais menciona. E você? Como você pode ter certeza de que a sua vida não é a versão 2.0 da vida de outra pessoa? Pense na sua resposta para a minha primeira pergunta. O seu maior medo sobre a sua identidade. Guarde esse medo com cuidado, porque se os editores ainda estiverem por aí, o seu medo pode ser o próximo item no portfólio deles. Se este arquivo te fez questionar a solidez do seu próprio chão, deixe seu like, se inscreva no Espectro de Ideias e ative o sino, porque há muitos outros arquivos que provam que a realidade é o conceito mais frágil que existe. Até a próxima edição. Espectro de Ideias.